o sinal. Os judeus, eles gostavam muito de ver sinais. Ils aimaient beaucoup voir les signes. Eles viviam pedindo sinais. Ils demandaient beaucoup de signes. Mas por mais sinais que Deus mandava, mais incrédulos eles ficavam. Mais plus le Seigneur envoyait des signes, plus incrédules ils devenaient. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Parce que la foi elle vient pour E o ouvido pela palavra de Deus. Glória a Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, você não vai ter fé. É tu ne vas verdade. pas avoir la foi. E se você não ter fé, Et si tu n'as pas de foi, não vai haver milagre. Aleluia, Deus. il n'y aura rien du tout. Quem veio ouvir a palavra de Deus faz assim. Tu es venu Aleluia. écouter la parole de Dieu. Louvado seja o nome de Jesus. Alléluia. Aleluia. Para começar, irmão, Pour commencer, mon frère, nós vamos cantar um hino do nosso CD, nous allons chanter une note du CD. cujo título é Deus de Milagres. Le titre est Le Dieu du miracle. Quem crê que Deus faz milagres? Crois que Dieu fait des miracles. Aleluia. Alléluia. Essa música, ela Cette musique, fala dos milagres que eu já vi acontecer. elle parle des miracles que j'ai déjà vus, Coisas que eu vi, des choses que j'ai vues, coisas que Deus fez através de mim des choses que Dieu a fait à travers le monde Glória a Deus. e através de outras pessoas. et à travers d'autres personnes. Aleluia. Pode soltar. Aleluia. Aleluia. Glória. Fica de pé. Vamos lá. O forrozinho está. Aleluia. Eu já fiz certo. Quem já viu o glória a Deus? Eu já fiz o meu. Aleluia. Eu já fiz tudo. Já fiz paralítico andar. Aleluia. Já vi perna crescer. Já vi Deus libertar. Decide você crer. Sabe o que vai acontecer? Você não vai confessar. Primeiro tem que acreditar. Realmente lá Deus. Comece a glorificar Deus. E você vai agora. O que vai acontecer? O Senhor Jesus tem glorifica Deus. Agora o que vai acontecer? O Senhor Jesus tem. Comece a glorificar o nome de Jesus. Porque o Deus de milagres está aqui nesta noite. Ele quer fazer milagre na tua vida. Ele quer fazer milagre na tua família. Aleluia! Se crer, será. Se você crer, você verá. O impossível acontecer. Aleluia! Se crer, verá. Sabe o quê? O invisível aparecer. O céu só se abre. O céu vai se abrir esta noite para aquele que crê. Quem crê hoje vai ver. A glória de Deus. Para esse milagre, primeiro tem que acreditar. Quem quer ver esse milagre, comece a glorificar a Deus. E vai agora. O milagre vai acontecer. O Senhor Jesus tem. Glorifica a Deus. E vai agora. O milagre vai acontecer. O Senhor Jesus tem. Glorifica a Jesus, meu irmão. Aleluia, porque o Deus de milagre está aqui nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que continue de pé, meu irmão.
irmão? Porque agora que está começando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Oh, aleluia, Deus. E o ouvir pela palavra de Deus. É verdade. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Verdade. Isso é fé. A fé crê para depois ver. É verdade. Louvado seja Deus. E Aleluia. eu já estou vendo aqui. Aleluia. Neste lugar, os anjos de Deus. Pode soltar. Eu já estou vendo uma coluna de fogo aqui. E essa coluna de fogo vai passar por você. Aleluia. E ela vai te queimar. Bendito seja o nome de Jesus. Vai soltar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Vamos. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje aqui eu vejo coluna de fogo que quer te queimar. E pela fé, sem desanimar. Pois essa coluna te ajuda e te guia no teu caminhar. Nos avançar, pois a vitória do lado. É com fé, irmão. Ao lado de Cristo, com fé, entraremos na nova Sião. É com fé, irmão. É com fé, irmão. Ao lado de Cristo, com fé, entraremos na nova Sião. Olha o anjo aí. Hoje aqui eu vejo uma fogueira com a espada na mão. Mas o caminho, e Deus dando as mãos. Meu pai, esse guerreiro, não tem uma parte nem perseguição. Eu preciso da barreira em qualquer dimensão. É com fé, irmão. Aleluia. Ao lado de Cristo, com fé, estaremos na nova Sião. É com fé, irmão. É com fé, irmão. Ao lado de Cristo, com fé, estaremos na nova Sião. Aleluia. Tem a pentecostal de glória a Jesus. Aleluia. Eu ouvi. Quem é a pentecostal de glória a Deus? Aleluia. Deixa o fogo te queimar, meu irmão. Hoje aqui eu vejo coluna de fogo que quer te queimar. E pela fé, sem te desanimar. Pois essa coluna te ajuda e te guia no teu caminhar. Pois avançar, pois arrasta a vitória do lado. É com fé, irmão. É com fé, irmão. É com fé. Ao lado de Cristo, com fé, entraremos na nova Sião. É com fé, irmão. É com fé que você vai vencer. É com fé que o milagre vai acontecer. Aleluia. Hoje aqui eu vejo o guerreiro com a espada na mão. Mas o caminho, e nos dando as mãos. Junto a esse guerreiro não tem uma morte nem perseguição. E como de Deus, essa barreira em qualquer dimensão. É com fé, irmão. Aleluia. É com fé, irmão. Ao lado de Cristo, com fé, entraremos na nova Sião. É com fé, irmão. É com fé, irmão. Ao lado de Cristo, com fé, nova Sião. É com fé, irmão. Aleluia. É com fé, irmão. Aleluia. Ao lado de Cristo, com fé, entraremos na nova Sião. É com fé, irmão. É com fé, irmão. Ao lado de Cristo, com fé, entraremos na nova Sião. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. O povo de Deus caminha pela fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Agora os irmãos se sentem. Eu vou cantar a última música. Essa música tem a ver com a mensagem de hoje. musique elle a tout à voir avec le message d'aujourd'hui. O tema desta campanha é Le thème de cette campagne, c'est o concerto da aliança. É sobre aliança, réparation de l'alliance. renovação de aliança, concerto de aliança.
e formação da aliança. et la formation de l'alliance. Ontem nós falamos sobre a aliança de Deus para conosco, De l'alliance de Dieu avec nous. para cada pessoa individualmente. Para cada pessoa individualmente. Pour chaque personne, évidemment. Deus fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo. À travers Glória a Deus, Jésus-Christ. é verdade. E o símbolo da aliança é o Le bem, message de l'alliance, é o sangue de Jesus. c'est le sang de Jésus. Ontem nós falamos com cada um individualmente. Hoje Deus vai falar com a família. Aujourd'hui, le Seigneur va parler avec la famille. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje Deus vai falar com os casais. Aujourd'hui, le Seigneur va parler avec les couples. Hoje Deus vai falar com os pais. Le Seigneur va parler aujourd'hui avec les papas et mamies. Hoje Deus vai falar com os filhos. Le Seigneur va parler avec les Bendito enfants. seja o nome de Jesus. Essa música eu compus para minha amada esposa, a missionária Sheila, Cette musique, elle est composée pour mon épouse, Sheila. em homenagem à nossa união. Glória a Deus. Et à notre union. E o título da música é Le titre de la musique, Nossa União notre union, é para sempre. est pour toujours. União L'union, é aliança. c'est l'alliance. A nossa aliança Notre alliance com Deus avec Dieu e com o nosso cônjuge, et avec notre esposa, avec notre conjugue, concubin, Conjoint. alléluia. é para sempre. Et pour toujours, Não deve ser quebrada. elle ne doit pas être cassée. Aleluia, pode saltar. Aleluia. Quem veio aí com seu esposo, com sua esposa? Aí também tá bom. Venez avec son épouse, Eu ofereço essa música para todos os casais. alors je vous dédie cette musique. E se você não veio acompanhado do seu esposo ou da sua esposa, eu ofereço da mesma forma, tá? Si vous êtes accompagné aussi avec Aleluia. votre compagne, Se você ainda não é casado, mas está querendo casar, está namorando, está noivo, eu ofereço para você também. même si vous n'êtes pas marié encore, Segure na mão aí, Bruno. dédie cette musique. Eu queria alguém pra casar e pra ser amado, para amar e pra ser amado. Eu queria alguém pra casar e ficar do meu lado. Ô, glória. Eu queria alguém sincera, bonita e fiel. Aleluia. Alguém mandada por Deus, dádiva do céu. Glória a Deus. Mas a pessoa que eu amaria me levaria para o altar. Teria que ficar comigo até a morte nos separar. Deus atendeu meu clamor e enviou você pra mim, meu amor. Diga aí, seu pai. Nossa união é pra sempre. Glória a Deus. Deus nos uniu e ninguém separa a gente. Deus atendeu meu clamor e enviou você pra mim, meu amor. Nossa união é pra sempre. Glória a Deus. Deus nos uniu e ninguém separa a gente. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele a quem Deus uniu, É verdade. não separe o Ô, homem. glória. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sempre tive a certeza do nosso amor. Aleluia. A nossa união foi o Senhor quem realizou. Os frutos que nasceram da gente, ou nascerão, foi Deus quem plantou. Aleluia, Deus. E ninguém vai separar
a ti. Deus atendeu meu clamor e enviou você pra mim, meu amor. Aleluia. Nossa união é pra sempre. Deus nos uniu e ninguém separa a gente. Deus atendeu meu clamor e enviou você pra mim, meu amor. Nossa união é pra sempre. Deus nos uniu. Aleluia. Ninguém separa a gente. Diga assim pro seu amado, pra sua amada: ninguém separa a gente. Ninguém separa a gente. Aleluia. Glória. Bendito seja o nosso Ei. Deus. Aleluia. Agora eu convido a igreja L'église, para, junto comigo, en même temps que moi, lermos alguns textos Glória a ici Deus. quelques contextes da Bíblia Sagrada. de la Bible sacrée. Em Gênesis capítulo 1, Genèse 1er, versículo 27 verset 27 e 28. et 28. Gênesis capítulo 1, Genèse 1er, versículo 27 verset 27 e 28. et 28. Diz a palavra de Deus. Dis la parole de Dieu. Gênesis capítulo 27, capítulo 1, versículo 27. Genèse 1, Diz: criou Deus, créé Dieu, pois o homem, l'homme, a sua imagem, son image, a imagem de Deus l'image de Dieu, o criou, comme il a créé homem e mulher homme et femme, os criou. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 18. 18, Genèse 2, 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18. 2, 18. Aleluia. Disse mais o homem, A dit, aliás, oh l'homme, disse mais o Senhor Deus: a dit le Seigneur Dieu, não é bom que o homem esteja só. il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Far-lhe-ei uma auxiliadora, Je lui ferai une auxiliaire, que lhe seja idônea. qui le soit. Identique. Agora versículo 22. Dans le Versículo... verset 22. E a costela que o Senhor Deus Et la côte que le Seigneur a enlevée, a donnée, tomara do homem, pris de l'homme, transformou-a l'a transformée numa mulher en une femme e la trouxe. et il l'a portée. Versículo 23. E disse o homem: Verset 23. Dit l'homme, et dit l'homme, esta, afinal, celle-là, finalement, é osso dos meus ossos c'est les os de mes os e carne da minha carne. et chair de ma chair. Chamar-se-á varoa, Tu l'appelleras femme, porquanto do varão auquel toi, homme, foi tomada. a été enlevé. Versículo 24. Por isso, Verset 24. por isso, Pour cela, Pour cela, deixa o homem, laissera l'homme, pai e mãe, père et mère, e se une à sua mulher, et s'unira à sa femme, tornando-se os dois en formant les deux uma só carne. une seule, en formant les deux une seule chair.
Agora Gênesis capítulo 1, versículo 22. Aliás, versículo 28. Genèse 1, 28. Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou. Et Dieu les a bénis. E lhes disse: Et ils ont dit, sede fecundos, soyez féconds, multiplicai-vos multipliez-vous e enchei a terra et remplissez la terre. e sujeitai-a. Et Sujeitai-a, dominai-a. dominez Dominai sobre os peixes do mar, les poissons sobre as aves dos céus au-dessus de tout ce e qui sobre todo animal au-dessus de tous les animaux que rasteja na terra. qui sont sur la terre. Agora Gênesis capítulo de número 4. Isso tudo é para vocês entenderem o que eu vou ensinar para vocês. Regardez tout cela pour que vous compreniez ce que je vais vous apprendre ce soir. Gênesis 4, versículo 25 e 26. Genèse 4, Versículo 25 25, Genèse 4, 25 e 26. et 26. E tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Et retourné Adam à habiter avec sa femme. E ela deu à luz um filho, Et a donné un fils a quem pôs o nome de Sete, à qui elle a donné le nom de Seth. porque disse ela: Parce qu'elle a dit, Deus me concedeu outro descendente Dieu m'a donné un autre descendant em lugar de Abel, à la place d'Abel, que Caim matou. que Caïn a tué. A Sete nasceu-lhe um filho, À Seth est né un fils ao qual auquel pôs o nome de Enos. a mis le nom de Enos. Enoch. Enos. Daí se começou a invocar o nome do Glória a Senhor. Deus. A commencé à être invoqué le nom du Seigneur. Repita comigo. Daí se começou Il a commencé a à invocar invoquer le nom du Seigneur. o nome do Senhor. Para terminar, abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Pour terminer, ouvrez vos Bibles dans Josué, Livro de Josué, livre Josué, capítulo 24. Fica de... 24, É o sexto livro da Bíblia. le 6e livre de la Bible. Fica depois de pelo nome. Ça apparaît Deutéronome. Josué capítulo 24, Josué 24, versículo 14 e 15. versets 14 et 15. Diz assim: Dit, Agora pois, maintenant, temei ao Senhor, Gênesis, aliás, Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Temam o Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, é o sexto livro da Bíblia. Josué. Josué 14, aliás, Josué 24, versículo 14 e 15. Diz assim: Josué 24, 15. Agora, pois, Maintenant, temei ao Senhor témoin le Seigneur, e servi-o com integridade tu as servi avec intégrité e com fidelidade. et fidélité. Deitai fora os deuses Lancez dehors les dieux aos quais serviram vossos pais, auxquels ont servi vos pères, além do Eufrates e no Egito, et de l'Égypte, e servi ao Senhor. et servir le Seigneur. Porém, se vos parece mal Et si ça te semble mal, servir ao Senhor, servir le Seigneur, escolhei hoje a quem servais. choisissez lequel qui vous va mieux. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, C'est les dieux auxquels ont servi vos pères, que estavam da além do Eufrates, qui est au loin de l'Euphrate, ou aos deuses dos amorreus, et les dieux
amorreus, amorreu, em cuja terra habitais. Em cuja terra habitais. Agora repita comigo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Repita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis assentar. Glória a Deus. A aliança de Deus com a família Deus de Dieu avec la famille. é o tema da mensagem de hoje. Aleluia. Le thème du message d'aujourd'hui. Irmãos, Frères, a família foi a primeira instituição la famille est la première institution formada nesta terra. formée dans cette terre, sur cette terre. E quem formou a família Et qui a formé la famille? foi o Senhor Deus. C'est le Seigneur Dieu. Ela é a célula máter da sociedade. Elle est le principal de la société. A família La famille, é a célula máter c'est la marque da sociedade. de la société. A família La famille, é a base de todas as instituições. c'est la base de toutes les institutions. É a base de todas as sociedades C'est la base de toute la société e et civilizações. civilisation. Ela é antes da igreja. Elle est avant l'Église. A família é antes da igreja. La famille, c'est avant l'Église. Primeiro família, Premier, famille. depois igreja. Après, Église. Não é o contrário. C'est pas le contraire. Primeiro família, Premier, famille. depois igreja. Après, Église. Aleluia. Por isso, Pour cela, ela deve ser primeiro, elle doit être en premier. deve vir primeiro, Elle doit vivre en premier. porque sem a família Parce que sans la famille, não pode haver igreja. il ne peut pas avoir d'église. Sem a família Sans la famille, não pode haver igreja. il ne peut pas y avoir d'église. A família em primeiro lugar. La famille en première place. Aleluia. Porque a igreja Parce que l'église começou no lar. a commencé Os primeiros cultos, les premiers cultes, as primeiras reuniões les premières réunions começaram na família. ont commencé dans la famille. Os crentes primitivos, Les chrétiens primitifs, dos tempos apostólicos, dans le temps até o quarto século dans le temps des apôtres, da era cristã, dans l'ère chrétienne, se reuniam qui sont réunis nos lares, dans la maison. nas casas. Les maisons, Aleluia. Por isso, pour cela, a Bíblia diz la Bible dit, que quem não cuida da sua família qui ne s'occupe pas de sa famille não pode cuidar da obra de Deus. ne peut pas s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Glória a Deus. Quem abandona a sua família, Qui abandonne sa famille, quem despreza a sua família, qui détruit sa famille, quem não cuida da sua qui família, ne s'occupe pas de sa famille, não pode cuidar da obra de ne Deus. peut pas s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Quem dá glória a Jesus? Qui donne gloire à Dieu? Se a família for desordenada, Si la famille est désordonnée, a igreja também será desordenada. l'église aussi sera désordonnée. Se a família for consagrada Si la famille est consacrée e avivada, et avivée, a igreja a igreja também será. et l'église aussi sera. Veja só, se a família for desordenada, Voyez, si la famille est a désordonnée, igreja será desordenada. l'église sera désordonnée. Mas se a família for consagrada e Mais si la avivada, famille est consacrée et vive, a igreja também será assim. l'église sera comme cela. Família avivada, La famille vive, igreja avivada. Glória. l'église vive. Família consagrada, Famille consacrée, igreja consagrada. l'église consacrée. Tenda glória a Jesus. Je donne gloire à Dieu. Deus
quer fazer aliança com a família. Dieu veut faire alliance avec la famille. Ele quer fazer aliança com a minha família. Il veut faire alliance avec ma famille. Ele quer fazer aliança com a tua família. Il veut faire alliance avec ta famille. Deus quer salvar a tua família. Glória a Deus, aleluia. Ele quer salvar todas as famílias da terra. Il sauver toute la famille de la terre. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Je Cristo dis, crois au Seigneur Jésus-Christ, e será salvo tu il sera sauvé toi e a tua casa. et ta maison. Louvado seja o nome de Loué Jesus. soit le nom du Seigneur. Glória a Deus. Alléluia. Como é a família que faz aliança com Deus? Comment est la famille qui fait l'alliance avec Dieu? Pergunta para o seu irmão assim: como é a família que faz aliança com Deus? Demande à ton frère, comment est la famille qui fait l'alliance avec Dieu? Eu vou dizer para vocês Je vais vous le dire. como é que nós fazemos aliança com Deus em família. Comment nous faisons l'alliance avec Dieu avec la famille? Uma família Une famille que forma uma aliança qui forme une alliance com Deus avec Dieu, é quando a união c'est lorsque l'union do homem e da mulher et de la femme acontece arrive, doit arriver através do matrimônio. à travers le matrimoine. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4: La Bible dit, mas digno entre todos digne de tous, seja o matrimônio, soit le matrimoine, o casamento, le mariage, bem como voyez comment, o leito sem mácula, sem mancha. Aleluia. Porque Deus julgará Dieu jugera todos os adúlteros tous les adultères e os que se dão à prostituição. et ceux qui se donnent dans la prostitution. Então a família Alors la famille que Deus deseja para todos nós que Dieu désire pour nous tous, é aquela c'est celle que começa com a união qui commence avec l'union do homem de l'homme e da mulher et de la femme através à travers do matrimônio. le matrimoine. Deus não criou Adão e Eve. Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Deus criou Adão e Eva. Dieu a créé Adam et Ève. Deus fez o homem macho e fêmea. Dieu a fait l'homme, Aleluia. homme, masculin et féminin. Não existe um terceiro sexo. Il n'existe pas de troisième sexe. Mas o pecado Mais le péché desvirtuou a humanidade a divertué l'humanité e fez com que os homens et a fait que l'homme deixassem o contato natural da mulher a laissé le contact naturel de la femme, e a mulher o contato natural com o homem la femme le contact naturel avec l'homme. e se inflamaram homens com homens Et se mettre ensemble homme avec e homme mulher com mulher. et femme avec femme. Tornaram a glória de Deus em nada. En fait, la gloire de Dieu, Em nada. rien du tout. Adorando a criatura En adorant la créature ao invés do Criador. au lieu du Créateur. Por isso Deus os entregou Pour cela, Dieu a remis, para os seus próprios pecados, les a remis pour ses propres péchés, a fim de serem condenados. afin d'être condamnés. Romanos capítulo 1, Romains 1, versículo 18 em diante. verset 18. Então, o casamento, Alors, le mariage, para começar bem, c'est pour commencer bien, a família para começar la famille pour commencer como Deus se agrada, comme Dieu le veut, tem que ser através do homem e da mulher, ça donne à partir de l'homme et de la femme, através do matrimônio. à travers le matrimoine. Ainda agora Jesus. Ça donne gloire à Dieu. Esse é o primeiro requisito da família que faz aliança com Deus. Ça, c'est la première phase de la famille qui fait l'alliance avec Dieu. União do homem com a mulher, L'union de l'homme et de la femme, através do casamento. à travers le mariage. Compromisso, C'est un compromis, aliança. une alliance. O segundo requisito
Deuxième partie. Que os dois comunguem da mesma fé. Les deux ont la même foi. Crente com crente. Chrétien avec chrétien. Porque a Bíblia diz, Parce que la Bible dit, em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Corinthiens chapitre 6, versículo 15, verset 15, versículo 14, 15 e 16. 16. Não vos ponheis em julgo desigual com os infiéis, Ne te mets pas en jugement avec les infidèles. porque não pode haver união das trevas com a luz, On ne peut pas avoir une union avec les ténèbres. do crente La com, lumière. do crente com o descrente, Le chrétien avec un non-chrétien. de Cristo com o diabo, Du Christ avec le diable. do templo de Deus com o templo dos ídolos. Du temple de Dieu avec les temples des idoles. Então, para o casamento começar bem Alors pour que le mariage commence bien e continuar bem, et continue bien, tem que ser on doit être crente com crente, chrétien avec chrétien. não crente com descrente. Pas chrétien avec non-chrétien. Isso quando Ça, a pessoa já aceitou Jesus como Salvador. lorsque la personne a accepté Jésus comme son unique sauveur. Porque há muitos casais Parce que quelques couples que aceitaram a Jesus depois de estarem casados. ont accepté Jésus après être mariés. E Et muitas vezes beaucoup de fois, só seulement un seul dos cônjuges des conjugues se convertem s'est converti a Deus à Dieu. e o outro Et l'autre fica para depois. reste pour après. Nesse caso, Dans ce cas, Deus tem um tratamento diferente Dieu a un traitement différent para esse casal, essa pour família. ce couple et cette famille. E você vai saber Et tu daqui a vas pouco. savoir d'ici peu. Aleluia. Gloire à Dieu. O terceiro requisito Troisième partie. para uma família que faz aliança com Deus Pour une famille qui fait une alliance avec Dieu, é que o casamento tem que ser et que le mariage doit être com amor avec amour, e a bênção dos pais. et la bénédiction des pères, des parents. Quando Lorsque as pessoas les personnes ainda convivem com seus pais. vivent encore avec les parents, A Bíblia diz la Bible dit, que deixará o homem, laissera seu pai e ton sua père mãe et ta mère, e se unirá à sua mulher. et tu uniras à ta femme, E ambos serão et ensemble vous serez uma só carne. une seule chair. Então, irmão, Alors, uma família começar bem e terminar bem, une famille commence bien, termine bien. um casamento começar bem e terminar Le bem, mariage commence bien, se termine tem bien. que haver Il principalmente doit y avoir principalement o amor. l'amour. Sabe por quê? C'est pourquoi? Porque o amor, Parce que l'amour, tudo sofre. Tudo sofre. tout souffre, Tudo suporta. tout supporte, Tudo crê. tout croit. O amor não é ciumento. L'amour n'est pas jalousie. O amor não se ressente do mal. L'amour ne se ressent pas du mal. Quando o casal vai envelhecendo, Parce que le couple commence à vieillir. quando o vigor físico e a beleza física vão acabando, Lorsque la beauté se finit, quando a paixão e a atração carnal vão se esfriando, lorsque l'amour se refroidit, o amor permanece. l'amour, Aleluia. elle reste. Alléluia. Quando vem as dificuldades, Lorsque viennent les difficultés, os problemas, les problèmes, as enfermidades, l'infirmité, o casal que se ama le couple qui s'aime, enfrenta tudo de mão dada. confronte tout, Mãos dadas. les mains dans la main. Aleluia. Porque a Bíblia Parce diz que la Bible dit, que é melhor andarem dois juntos c'est mieux de marcher les deux do ensemble. que um andar só. Parce qu'un seul en marchant seul. Porque se um cair, Que si un tombe, o outro levantará. l'autre va le lever. Se um ficar com frio, Si un a froid, o outro o esquentará. l'autre le chauffera. Se alguém resistir no caminho, Si quelqu'un résiste dans le chemin, se alguém
querer enfrentá-los, Si quelqu'un veut l'affronter, os dois unidos les deux unis os resistirão. les résisteront. Glória a Porque Deus. o cordão de 3 dobras Parce que la chaîne não se de 2 cordes ne se casse pas, ne se brise pas. O cordão de 3 dobras Le cordon de deux tours não se quebra fácil. ne se casse pas facilement. Ainda, glória a Deus. Si l'on gloire à Dieu, Aleluia. Por isso que tem que ter amor, irmão. pour ça il faut avoir l'amour. Não pense só na beleza, Ne pense pas qu'à la beauté, na atração física. l'attraction physique. Não pense só no dinheiro, Ne pense pas qu'à l'argent. tá? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. L'amour, l'argent, c'est la racine de tous Se les mal. você tiver amor, Si tu as de l'amour, você vai conquistar junto tu vas conquister ensemble com a pessoa amada. avec la personne aimée, Você vai prosperar junto. tu vas prospérer ensemble. Mesmo que comecem a união L'union, sem ter aonde cair morto. sans avoir autant de morts. Aleluia. Quem tem glória a Deus? Aleluia. E qual a duração de um casamento? Et quelle est la durée du mariage? Será que eu devo me casar hoje e amanhã me separar? Est-ce que je dois me marier aujourd'hui, de me séparer? Será que eu devo trocar Est-ce que je dois changer de parceiro igual o troco de roupa? de partenaire comme on change de vêtements? Não. Non. O casamento tem que ter compromisso. Le mariage doit avoir un compromis. Porque é uma aliança que você faz. Parce que c'est une alliance que tu fais. Primeiramente com Deus. Premièrement avec Dieu, E depois com a pessoa amada. et ensuite avec la personne. O casamento foi Le feito mariage a été fait para durar pour durer. até que a morte os Jusqu'à separe. la mort les sépare. Bendito seja o nome de Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Aleluia. Só uma coisa deve separar um casal: Seulement une chose doit séparer le couple, a morte. la mort. Por isso que você tem que casar direito. C'est pour cela que tu dois te marier correctement. Casar no Senhor, Tu dois te marier en Seigneur, com a bênção de Deus. avec la bénédiction du Seigneur. Porque a Bíblia diz: Que la Bible dit, não separe o homem ne séparera pas l'homme, a quem Deus ajuntou. ce que Dieu a assemblé. Se Deus nos uniu, Si Dieu nous a unis, o homem não deve nos separar. l'homme ne doit pas nous séparer. A Bíblia diz que a mulher não deve se separar do seu marido. La Bible dit que la femme ne doit pas se séparer de son mari, E nem o seu marido se separar da sua mulher. et même son mari se séparer de sa femme. Essa não é a vontade de Deus. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mas se acontecer que os dois se separem, Mais si cela arrive que les deux se séparent, por algum motivo, pour le propre motif, a Bíblia recomenda. la Bible recommande, Lá em 2 Coríntios capítulo 7. en Corinthiens 2, chapitre Todo o capítulo 7 fala sobre casamento. 7, tout le chapitre 7 parle du mariage. A Bíblia diz La Bible dit que se separarem, que s'ils se séparent, que se reconciliem. qu'ils se réconcilient. A primeira ordem é para que não se separem. La première fois pour qu'ils ne se séparent pas. Mas caso venham a se separar, Mais s'ils viennent à se séparer, se reconciliem. se réconcilient. Porque quem ama, perdoa. Ce qui aime pardonne. Louvado seja o nome de Deus. Loué soit le nom du Seigneur. Aleluia. Alléluia. A pessoa diz: ah, meu amor, eu te amo. A primeira oportunidade ele, Ah, mon amour, je t'aime. de provar o amor, A une opportunité de a plus pessoa d'amour. endurece o coração Et la personne durcit le cœur e não perdoa et ne pardonne pas. a pessoa arrependida. La personne elle est perdue. Aí ela está provando que não amava o seu cônjuge. Et elle prouve que je ne l'aime même pas. Aleluia. Irmãos, Frère, o outro requisito. Continuando ainda nesse quesito da separação. on continue A Bíblia le diz thème que de séparation. a Bíblia diz que a separação La Bible dit que la séparation, só é permitida, elle est permise no caso de infidelidade. dans le cas de infidélité. O Senhor Jesus disse que Le Seigneur Jésus a dit
O divórcio só deve acontecer Le divorce doit seulement se houver infidelidade conjugal. s'il n'y a pas d'infidélité conjugale. Aí a pessoa tem liberdade para se separar. Et là, la personne a la liberté de se séparer. Tem a autorização da palavra, A l'autorisation de la parole, da Bíblia. de la Bible. Mas ela tem que entender Comprendre que essa não é a vontade de Deus. que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. A separação só deve acontecer. La séparation doit seulement Só deve acontecer doit être permis depois de esgotados après l'expiration todos os meios dans tous les milieux para uma reconciliação. pour une réconciliation. Amém? Amen. Bendito seja Deus. Mas tem gente que só basta ter um sonho, né? Mais il y a des Que personnes a pessoa está traindo ela, qui juste le rêve et ils pensent que la personne le trahit ela quer se separar. et veut déjà se séparer Amém. juste à cause d'un rêve. Aleluia. Não deve ser dessa maneira. Ça ne va pas être de cette manière. Agora vamos tratar Alors nous allons traiter sobre aqueles à propos de ceux que têm um cônjuge que ainda não é cristão. un conjugue mais n'est pas encore chrétien. Será que eu devo me separar do meu marido só porque ele não é crente? Est-ce que je dois séparer de mon mari seulement parce qu'il n'est pas chrétien? Será que eu devo me separar da minha esposa só porque ela não é crente? Est-ce que je dois séparer de mon épouse seulement parce qu'elle n'est pas chrétienne? Porque quando eu aceitei a Parce que Jesus, lorsque j'ai accepté Jésus, eu já estava casado. je n'étais pas marié. É diferente de você ser crente C'est différent d'être chrétien e se casar com um incrédulo. et se marier avec un incrédule. Porque a Bíblia diz, Parce que la Bible dit, vinde como estás. viens comme tu es. Amém? Amen. E qual é Et quelle est a recomendação bíblica la recommandation biblique para a mulher pour la femme que tem marido incrédulo? qui a un mari incrédule? A Bíblia diz assim: La Bible dit comme ça. se este consente em viver com ela, S'il consent de vivre avec elle, se ele quer viver com ela, s'il veut vivre avec elle, ou se ela quer viver com ele, ou si elle veut vivre avec lui, que vivam. alors qu'il vive. E assim os filhos Et ainsi, ses enfants sairão santos. deviendront saints. Deus abençoará aquela união. Dieu va bénir cette union. E os filhos que nascerem dela Et ces enfants qui naîtront d'elle serão santos. seront saints. Quem dá glória a Jesus? Qui donnent gloire à Dieu. Isso é Bíblia, irmão. Ça c'est Bible, mon frère. Eu não estou inventando não. Está lá em 2 Coríntios capítulo 7. Tá? 2 Corinthiens, 2 Coríntios capítulo 7. Corinthiens 2, 7. Isso aqui não é o pastor que está falando. Isso aqui é Deus que está falando. Não, é 1 Coríntios capítulo 7. Leia todo o capítulo 7 depois na sua casa com calma que você Lisez tout le chapitre 7. Você vai Je dois entender melhor o que eu estou falando. Tu méditeras à travers ces paroles. Agora, Maintenant, se o marido quiser ir embora, si le mari veut partir, você aceitou a Jesus tu acceptes Jésus, e eu não admito et je n'admets pas que você seja crente. que tu sois chrétien. Você vai ter que escolher Tu vas devoir choisir ou eu ou moi ou Deus. ou Dieu. Tem uns maridos que fazem isso, né? Il y a des maris qui font cela. Coloca a mulher na parede e manda ela escolher. Ou eu ou Avec la Deus. femme au mur et demande à la femme Se moi ou toi. você não largar a igreja, Si tu ne lâches pas l'église, ne laisses pas l'église, eu irei embora. je partirai Neste caso, de la maison. a Bíblia diz assim: La Bible dit comme ça. mas se ele quiser ir embora, Mais s'il veut s'en aller, deixe-o ir. laisse-le s'en aller. Porque tu não sabes, mulher, Parce que tu ne connais pas, femme, se salvará teu marido ou não. s'il sera sauvé ou non. Tu não sabes, marido, Tu ne sais pas, homme, mari, se salvará tua mulher ou não. si tu vas sauver ta femme, oui ou non. Amém? Amen. Quer viver, nós viveremos.
Tu veux vivre, nous vivrons. Mas se quiser ir embora, Mais si tu veux partir, dê liberdade para ir. tu as la liberté pour partir. Porque é melhor você entrar sozinho no céu Parce que mieux est que tu entres tout seul aux cieux do que entrar acompanhado no inferno. de qu'entrer accompagné en enfer. Amém? Amen. O que é que você quer? Si vous voulez Ir sozinho para o céu y aller tout seul aux cieux, ou ir acompanhado para o ou inferno? aller accompagné vers l'enfer. Nesse caso, Dans ce cas, é muito neste caso, aquele ditado popular dans ce cas-là, populaire, cai muito bem. Cai muito bem. bon, c'est très bon. Antes só do que mal acompanhado. Amém? Então, irmãos, Alors, mes frères, é assim que deve ser c'est comme cela ça doit être. uma família que faz aliança com Deus. Famille fait alliance avec Dieu. Bendito seja o nome de Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Agora, como é que deve ser a convivência no lar? Comment maintenant doit être A convivência no lar, na casa, em família. la Alléluia. La convivialité chez soi. A Bíblia diz La Bible dit que deve ser com discernimento e sabedoria. que ça doit être avec le discernement et le bon savoir. Ou seja, Ou soit sem brigas sans bagarre, e sem contendas. sans Sem contenda. contrainte. Você não deve viver brigando com o seu marido. Vous ne devez pas être en train de discuter avec Você não deve viver brigando com a sua esposa. Il ne va pas te discuter avec ton épouse. A convivência tem que ser com discernimento. La convivialité doit être avec le discernement et le bon savoir. Você deve criar os seus filhos Tu dois éduquer ton fils, na doutrina tes enfants dans la doctrine e admoestação do Senhor, et avec la parole d'éducation du Seigneur, para que não se interrompam pour qu'ils ne viennent pas s'interrompre as vossas orações. vos prières. Bendito seja o nome de Jesus. Loué soit le nom du Seigneur. Casal que vive brigando. Aleluia. Les couples qui vivent en train de se disputer, Casal que dá mau exemplo para os filhos. les couples qui donnent de mauvais exemples aux enfants, As orações deles leurs prières não passam do teto. ne passent pas du doigt. Deus não ouve Dieu n'entend pas oração les prières de quem vive em contenda, de ceux qui vivent en contrainte, de quem vive em desunião, de ceux qui vivent en désunion. tem que viver unido. Vous devez vivre Bendito unis. seja o nome de Jesus. Loué soit le nom du Seigneur. Isso está escrito lá em 1 Pedro, Ce qui est écrit en 1 Pierre, capítulo 3. chapitre 3, 3. 3. Depois vocês podem ler em casa, com cuidado. Ensuite, vous pourrez lire chez vous tranquillement. Em segundo lugar, En deuxième partie, a mulher deve dar ao marido la femme doit donner au mari o que lhe é devido. ce qui lui doit. E o marido, Et le mari, idem. Idem. Vice-versa. Aussi. aussi, Amém? A mulher deu ao marido, ao seu marido o que lhe é devido. E o marido também. A Bíblia diz, não vos desfraudeis uns aos outros. je veux dire, ne vous défraudez pas les uns les autres. Não fique devendo um ao outro. Ne devez pas un à l'autre. E a Bíblia está falando aqui, irmão, Parce que la Bible dit ici, não é de lajã, ce n'est pas de l'argent, não é de dinheiro. ce n'est pas du dinheiro. A Bíblia está falando é de carinho, La Bible parle de câlin, é de amor. de l'amour. Aleluia. Não fique devendo carinho para sua mulher. Ne te mets pas en dette d'un câlin. Não fique avec ta femme. devendo amor para sua mulher. Aleluia. E a mulher também. Et la femme aussi.
Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. A esposa deve ser submissa ao seu marido. L'épouse doit être soumise à son mari. A Bíblia recomenda lá em Efésios capítulo 6. La Bible recommande en Éphèse 6. Mas essa submissão Mais cette submission não deve ser ne doit pas être imposta pelo marido, elle ne doit pas être Imposé. opposée, mas de livre e espontânea vontade. mais de libre Porque a Bíblia diz, volonté. a Bíblia La diz Bible dit que a esposa deve ser submissa ao marido, que l'épouse doit être soumise au mari, como a soumise au mari, igreja é avec l'Église. submissa a Cristo. Comme l'Église est soumise à l'Église, à Jésus-Christ, je veux dire. Essa submissão aqui Cette soumission, fala de respeito, elle parle de respect, fala de concordância, elle parle de